Para que isso não aconteça, para que a sua fé não entre em extinção, você precisa alimentar a sua fé. Amém, igreja? Tem gente que está com uma fé de criança ainda. Né, dona Naninha? Nós temos que alimentar a nossa fé. Quem aqui foi bem alimentado quando era pequeno? Hein? Todo mundo, sim ou não? Fomos alimentados, sim ou não? Primeiro com leite materno, uma papinha. Hã? É ou não é? Uma papinha. Tem gente que nem papou, já foi logo pro feijão amassado na mão, sim ou não? Hã? Mas você foi nutrido, sim ou não? Você foi alimentado pelo seu pai, pela sua mãe, necessariamente, porque o pai, essa parte aí, né, é mais com a mãe, a alimentação, sim ou não? Porque a mãe, assim que nasce, pronto, peito da mãe, leite materno. A sua fé, igreja, olha, assim que nós aceitamos a Jesus, a nossa fé, ela ainda é uma criança. A nossa fé é uma recém-nascida quando você passa a caminhar com Jesus. Você lembra do início de tudo? Pronto, de lá para cá teve uma caminhada. Amém? Sua fé foi sendo alimentada. Não pare de alimentar ela. Sua fé precisa estar forte. Lembre-se que a sua fé, igreja, é como uma criança. É como um filho seu. Você não pode deixar de dar comida, de alimentar, porque senão ela morre. Trate a sua fé como uma criança. Se você não alimentar, ela o quê? Morre. Se você não der de beber ela morre. O Senhor está falando de comida, como eu vou dar comida? Como eu vou dar feijão? Como eu vou dar feijão, arroz para a fé? Não. A fé se alimenta com o quê? Com a palavra de Deus, com as orações, congregando na igreja, ouvindo a palavra. Diga glória a Deus. Isso é o alimento da fé, oração, jejum, palavra, estar na igreja buscando a Deus, ouvindo a palavra. Diga glória a Deus. Não deixe de alimentar esta criança que se chama fé. Por que o Senhor está chamando a fé de criança, pastor? Porque ela precisa sempre ser alimentada. E criança que precisa ser bem alimentada precisa o quê? Crescer saudável, com saúde, forte. Sim ou não? Uma criança que é bem alimentada, ela cresce com saúde, ela cresce forte. E uma fé que é bem alimentada, ela cresce ou permanece sendo uma criança? Ela cresce, ela se desenvolve. Amém, igreja? É aí que os milagres vêm, começam a acontecer, porque a fé se tornou madura. Diga glória a Deus. Aí eu digo para você, mesmo você tendo crescido e ter sido uma criança como todo mundo foi, você ainda precisa ser alimentado? Você ainda precisa comer? Você ainda precisa beber água? Sim. Diga glória a Deus. A mesma coisa é a fé. Ainda precisa ser o quê? Alimentada. Pai, eu já conheço Jesus. Olha, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você precisa de fé para crer nele. Diga glória a Deus. Olha que coisa forte. A fé precisa ser o quê? Alimentada. Olha o que diz aqui em Hebreus. Isso é palavra de Deus. Se você quiser conferir depois, você anota com a caneta aí. Olha, diz assim, Hebreus 5:13. Ora, qualquer que se alimenta de leite, nós já lemos essa palavra, né? É inexperiente na palavra de quê? Da justiça, porque é criança. Presta atenção. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente, ou seja, não tem sabedoria, não tem experiência em nada. Amém?
Pastor, quem é que se alimenta de leite? Ora, criança. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E se eu te dizer que quem dá ouvidos, preste atenção nisso aqui. Se eu te dizer que quem dá ouvidos a outra palavra, a não ser a palavra de Deus, continua sendo uma criança na fé, continua se alimentando de leite. Você já cresceu, sim ou não? Você é adulto. Você precisa só de leite para se sustentar? Você precisa do feijão, sim ou não? Do arroz. Você precisa de um alimento mais sólido, porque você já cresceu. Diga glória a Deus. Ou seja, quem se alimenta de outras palavras a não ser as de Deus, se alimenta, é como se estivesse se alimentando de leite, é fraco. Ou seja, o leite não fortalece mais você igual fortalecia você quando você era criança. Eu não sei se você está pegando, é uma palavra espiritual. Quem se alimenta de outras palavras, vou repetir, a não ser a palavra de Deus, palavra de outra pessoa, palavra do inimigo, palavra de situações, não sei qual é a voz, não sei qual é a palavra, mas quem se alimenta de outra palavra, quem crê em outra direção, quem troca a palavra de Deus por outras palavras, ainda está se alimentando de leite. Ainda é uma criança na fé, porque deixa de crer no que é sólido. Pastor, e o que é o alimento sólido? A palavra de Deus. Pastor, eu não estou entendendo ainda. Igreja, entenda, você vai entender agora. Sabe qual é a palavra que representa leite ainda para a sua vida? A palavra de derrota, a palavra negativa, a palavra contrária, o não. Amém? Se a pessoa pega isso, ouve isso e troca isso pelo alimento, a palavra de Deus, que é o alimento sólido, por essas palavrinhas aí do diabo, das lutas, das pessoas, ela ainda é uma criança na fé. Você entendeu agora? Então nós, igreja, já estamos em uma fase da vida que nós precisamos agora viver somente debaixo do alimento sólido. A palavra de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Para que a fé não entre em extinção. Lembre-se, para que você não perca a fé em momento algum da sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Então, igreja, leite, papinha não alimenta mais um adulto. É ou não é? Estou te ensinando aqui com figuras. Jesus ensinava assim, para você entender o que é forte e o que é fraco. Amém, igreja? O que é forte, o que? E o que é fraco. Diga glória a Deus. Por exemplo, você acha que leite é mais forte do que, deixa eu colocar, do que o feijão? É mais forte, né? O leite pode ser um pouco, mas você pode tomar um copo e logo em seguida. Por quê? Por que o leite é mais fraco que o feijão? Estão usando a cabeça, porque é água, é líquido, não é sólido. Feijão é sólido, sim ou não? Leite é o quê? Água. Diga glória a Deus. Então, eu expliquei para você o que representa o leite e a papinha que eu estou dizendo para você. Significa as palavras negativas, as palavras contrárias à sua fé. Significa palavras, olha, que não te sustenta. Essa é a palavra certa.
Hoje tem muita gente, igreja, se sustentando debaixo de palavras motivacionais. Sim ou não? E não na palavra de Deus. Palavra motivacional já está dizendo, te motiva, mas não te sustenta. O que te sustenta é a fé. É por isso que tem muita gente iludida. Hoje o que mais tem, olha, são pessoas que... Tem muita gente que se intitula pastor, mas não usa nem a Bíblia. Só o verve de palavras, o que? Motivacional. Vai dar certo na sua vida, é isso, é aquilo. E a fé? Palavra motivacional passa. Na hora da prova, palavra motivacional não sustenta ninguém. A fé sustenta. Diga glória a Deus. A fé é como se fosse o feijão. É o alimento sólido. É o alimento que te sustenta. Diga glória a Deus. Amém? Se eu não quiser morrer, eu tenho que comer o quê? Feijão. Se você não quiser morrer na fé, você tem que ser alimentado o quê? Você tem que comer o quê? A palavra. A Bíblia não, a palavra de Deus. É o que você está fazendo aqui agora. Deu meio-dia, horário de almoço. Sua alma está se alimentando de um alimento sólido, a palavra de Deus. É isso que vai estar dando um gás para você daqui para frente. É isso que faz você se sustentar daqui para frente. Agora, quando eu paro de me alimentar disso aqui, olha, vai fraquejar. Ninguém aguenta atravessar um deserto, igreja, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Elias, quando estava fugindo de Jezabel, igreja, chegou um momento que ele precisou de água, de comida. Deus enviou os corvos. Diga glória a Deus. Deus trouxe para ele água, Deus trouxe para ele comida. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Você está entendendo isso? Essa comida era espiritual, era do céu. Amém? Não estou falando de algo comum. A comida que Deus enviou para Elias ali, igreja, para ele poder caminhar 40 dias, era um alimento espiritual. Isso aqui é um alimento o quê? Espiritual. Porque o feijão só fortalece o teu corpo, teu organismo. Quem está entendendo? Já vou encerrar. Por último, em Mateus 24 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que de quase todos? Porque a palavra diz que quem for fiel até a morte, ele vai dar a coroa da vida. Por que de quase todos? Porque restará uma minoria, restará poucos, igreja, que permanecerá de pé. Exatamente porque poucos vão permanecer da fé, poucos vão guardar o que Jesus disse. Diga glória a Deus. Olha, você precisa se sustentar nesta palavra para você prosseguir na sua jornada daqui para frente. Cada quem tem a sua vida pessoal, cada quem tem os seus destinos, cada quem tem os problemas para enfrentar as suas lutas. Diga glória a Deus. Aquele, porém, que perseverar, olha a palavra, a viúva perseverou, sim ou não? Até o juiz julgar a causa dela, até o fim, esse será salvo. Amém? Então você, igreja, não é salvo só porque você está na igreja. Você não é salvo só porque você está aqui. Por exemplo, eu não sou salvo só porque eu sou pastor. O meu cargo não me salva, o meu título não me salva. Diga glória a Deus. Você não vai se salvar só porque você está na igreja, como eu já disse. Você vai se salvar se você se manter na fé. Diga glória a Deus. Não seja igual a muitos. Tem muitos que acham que está salvo porque está em uma igreja. Não. É a fé que salva. Diga glória a Deus. É a fé que salva. Tem gente que agarra-se na igreja, com os dois braços, na placa da igreja, sim ou não? No nome da igreja. Minha igreja querida. Minha igreja amada. Minha igreja linda. Minha igreja tem isso, tem aquilo.
Tem gente que só congrega em um lugar, igreja, às vezes até porque o lugar é mais bonito, é mais amplo, é mais confortável. Sim ou não? Mas ela está se enganando, porque o que se salva é o que? Fé. Diga glória a Deus. Sem fé ninguém verá a Deus.